Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Deixa de ser trouxa e se inscreva. Ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis para você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou então você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu. Assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, a todos que utilizam o botão Valeu, a todos que mandam pergunta pro Papo Furado. Vocês são incríveis. E muito obrigado também a quem não pode fazer isso, mas tá sempre dando like, sempre compartilhando, sempre comentando, sempre assistindo o vídeo assim que ele lança na primeira hora, que isso é muito importante pro vídeo ir bem aqui na plataforma. Vocês sabem disso, sempre fico falando aqui. Pra quem não sabe, saiba que é muito importante. Lançou o vídeo, já assisti ali assim que der, né? Claro, sei que todo mundo tem seus afazeres, mas é importante pra gente. Queria que não fosse. Queria que o algoritmo entregasse pra todo mundo que é inscrito, pra todo mundo que assiste, pra todo mundo que gosta de assistir na hora que fosse, mas é o algoritmo quem manda aqui, né? Então a gente só tenta seguir. Mas antes, se inscreva no nosso novo projeto, o Guia de Sobrevivência dos Pais de Primeira Viagem, que é o meu canal sobre a minha vida e a vida da minha família, as nossas viagens e aventuras. E apesar do nome, ele não é focado em paternidade, ele não é um guia para ensinar as pessoas a cuidarem de seus filhos. É o nosso guia, como nós sobrevivemos sendo pais de primeira viagem, as nossas aventuras, a nossa vida, como ela é. Se inscreve lá e dá essa força que eu vou ficar muito feliz. Valeu! A magia é uma força poderosa que proporciona aos seus portadores realizarem atos que, para trouxas, são completamente inimagináveis, como fazer coisas se moverem sem tocar nelas, consertar coisas quebradas, fazer coisas flutuarem, curar feridas e machucados, transfigurar a matéria e muito além, como matar, torturar, dominar a mente, tudo com uma varinha. A origem da magia é incerta, mas é conhecido que ela existe desde os primórdios da humanidade, e assim como tudo no planeta, a magia também evoluiu. Acredita-se que, como os primeiros seres humanos, a magia também originou-se na África. Só que a palavra magia surgiu muitos anos depois, precisamente no século VI, antes da Era Comum, entre os altos sacerdotes da Pérsia. Aqueles com capacidades divinatórias que previam o futuro eram chamados de magi, os detentores das artes ocultas. E essas artes foram denominadas de magia. No início, não existiam varinhas. Os bruxos e bruxas realizavam as suas magias com as mãos. Era uma magia mais difícil de se dominar, era uma magia mais rudimentar, mas ainda assim poderosa. Foi então que durante o segundo milênio antes da Era Comum, um grupo de múltiplas tribos se espalhou e conquistou a maior parte do oeste da Europa. Essas tribos eram conhecidos como os celtas. A religião dos celtas era o druidismo. Os druidas eram tidos como figura de máxima autoridade e, em sua maioria, eram bruxos. Como os druidas sempre tiveram um grande contato com a natureza, acreditavam que seus dons mágicos tinham completa relação com a vida, com os elementos, e as árvores eram muito importantes na cultura celta. Tanto é que existe um alfabeto baseado em árvores e um calendário baseado em árvores. O calendário celta das árvores atribuía cada tipo de árvore para um período do ano. Em uma comparação mais simplória, é como se fossem signos do zodíaco, só que com árvores. Avançando milhares de anos na história, observando as varinhas de alguns bruxos como Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e Draco Malfoy, é possível notar que as madeiras de suas varinhas têm completa relação com o calendário celta. A varinha de Harry era feita de azevinho, árvore que, segundo o calendário celta, regia o período entre 8 de julho e 4 de agosto. Harry Potter nasceu no dia 31 de julho. A varinha de Hermione Granger era feita de videira, árvore que regia entre 2 e 29 de setembro. Hermione nasceu em 19 de setembro. A primeira varinha de Ron Weasley era feita de freixo, árvore que regia entre 18 de fevereiro e 17 de março. E Ron nasceu no dia 1º de março. Já a varinha de Draco Malfoy era feita de piuriteiro, árvore que regia de 13 de maio a 9 de junho, e o Draco nasceu no dia 6 de junho. Como podemos observar, os celtas tinham um alto conhecimento em relação a madeiras e árvores. Por isso é atribuído a eles a confecção
das primeiras varinhas. E essa é uma informação difícil de se dar com precisão, porque quando a gente olha para alguns outros recortes da história, a gente vê objetos similares a varinhas em outros períodos, como por exemplo na Grécia Antiga, onde Circe usava uma espécie de bastão para transformar seus inimigos e marinheiros em porcos, e esse bastão era muito similar a uma varinha. Tendo esses conhecimentos, nós podemos concluir que os celtas de alguma forma estiveram envolvidos na confecção de varinhas, e no que se tornaria mais tarde um ramo muito misterioso de estudo dessa área, a varinhologia. A varinhologia é o ramo da magia que, como o nome sugere, é estudar varinhas, a propriedade mágica da combinação de madeiras e núcleos. E esse é um ramo misterioso, cheio de nuances, cheio de interpretações diferentes. Mas a grande questão de hoje é como funciona uma varinha? Como funciona a combinação de um núcleo mágico com uma madeira? Quais madeiras são utilizadas especificamente? Quais núcleos são utilizados e por quê? Para que serve cada núcleo? Para que serve cada madeira? E por que os bruxos utilizam varinha? Bom, é de conhecimento também que a varinha é uma invenção europeia. Nem todo bruxo utiliza. Muitos bruxos nativos de suas áreas fazem magia sem varinha, o que é um sinal de grande poder, porque é muito mais difícil. A varinha nada mais é do que um canalizador, que torna mais fácil a realização da magia. É preciso entender que uma varinha não faz magia sozinha. Ela possui magia, ela tem o seu poder, mas ela é somente um canalizador, e tudo que acontece com uma varinha está diretamente interligado ao seu portador. Com a varinha, o uso da magia se tornou menos rudimentar, mais elegante, mais fácil para a maioria dos bruxos e bruxas. Segundo Garrick Ollivander, um dos maiores artesãos de varinha de todos os tempos, e outros varinhologistas, a varinha escolhe o bruxo. Isso é um consenso entre a maioria dos estudiosos em varinhologia. E o motivo nem sempre fica claro. As varinhas são artefatos poderosos, quase sencientes. Possuem um grau tão alto de magia própria e poder que elas acabam ganhando essa semiconsciência e uma espécie de vontade própria. E isso se dá através da exata combinação de um tipo de madeira com um tipo de núcleo mágico. Todos esses fatores combinados, a madeira, o núcleo mágico, a flexibilidade, o comprimento da varinha, faz com que a varinha tenha uma certa característica ou uma certa propensão para o lançamento de algum tipo de feitiço, e até mesmo um certo temperamento e grau de lealdade. Uma situação que é vista com uma varinha não se aplica a outra varinha. Não existe uma regra. Não é porque um bruxo foi desarmado e sua varinha mudou de lealdade que, se outro bruxo com outra varinha diferente daquela for desarmado, o mesmo acontecerá. Não, não é assim que funciona. As varinhas são artefatos imprevisíveis com regras próprias que varia de uma para outra. As varinhas podem exercer ligações profundas e poderosas, não só com seus portadores, como é o caso das varinhas gêmeas. Duas varinhas fabricadas com um núcleo vindo da mesma criatura, como por exemplo o caso de Harry Potter e Voldemort. Quando eles tentam se atacar, suas varinhas ficam interligadas e uma acaba forçando a outra a se submeter a ela. Elas não se deixam atacar uma outra. Outro exemplo que o ramo de varinhas é misterioso é o fato da varinha de Harry Potter reagir ao próprio Voldemort por conta própria para defender o seu mestre. A varinha de Harry identifica que Voldemort estava ali devido à ligação completamente atípica que eles tinham, mesmo Voldemort tendo outra varinha. Então ela regurgita a própria magia do Voldemort de volta para ele. É um ramo incrível e muito misterioso. Mas respondendo às outras perguntas que a gente levantou aqui, como funciona a combinação dos núcleos e das madeiras? Cada artesão tem sua própria maneira de fazer isso. Alguns utilizam uma única madeira e um único núcleo mágico, como era o caso dos famosos artesãos dos anos 20 nos Estados Unidos. Como era o caso de Violeta Bouvet. Ela utilizava madeira do pântano e como núcleo o pelo de Rougarou, que é uma criatura mágica típica da Louisiana. Diziam que suas varinhas eram ótimas para o uso com artes das trevas, tinham uma tendência a feitiços de artes das trevas. Ou Johannes Jonker, por exemplo, que era um nascido trouxa, filho de um carpinteiro, que utilizava o que aprendeu com o pai no ramo da carpintaria e aplicava na confecção de varinhas. Antes dele chegar à combinação perfeita, utilizando o pelo de Pumaruna, que também é uma criatura mágica oriunda dos Estados Unidos, ele vendeu inúmeras combinações de madeiras e criaturas diferentes. Já Tiago Quintana utilizava somente um osso
osso da espinha dorsal de um peixe do Arkansas conhecido como Monstro do Rio Branco. Ele levou o segredo de como capturar esse peixe pro túmulo, e depois que ele morreu, as suas últimas varinhas vendidas se tornaram raridades, se tornaram descontinuadas. Ninguém sabia como fazer, como capturar esse peixe para poder usar o núcleo mágico nas suas varinhas. Já Chicoba Wolf, que descendia do povo Choctaw, fazia suas varinhas muito bem esculpidas, muito parecidas com totens, e ela utilizava pena de Thunderbird, o pássaro trovão, como núcleo mágico. Todas as varinhas dela tinham pássaro trovão. Todas as varinhas do Johan tinham pelo de Pumaruna. Todas as da Violeta Bouvet tinham pelo de Rugaru. E todos os do Thiago Quintana tinham a espinha do peixe do Arkansas. E o que é muito interessante sobre a varinhologia é que não existe uma regra para confecção de varinhas, porque ela muda muito de acordo com a localização e cultura de cada povo, de cada artesão. A família Olivaras, por exemplo, que fabrica varinhas desde 382 antes da Era Comum, já trabalhou com diversas madeiras e núcleos. O pai de Garrick Ollivander, o Gervase, combinava madeiras com núcleos dos mais variados possíveis. Se a pessoa chegava para ele e trazia, sei lá, um pelo de crina de cavalo do lago, um cabelo de trasgo, sei lá, uma raspa de pedra preciosa do casco de um caranguejo de fogo, ele utilizava na confecção da varinha. Uma prática que era muito comum também com artesãos ao redor do mundo, como o Gregorovitch, por exemplo, que foi quem fabricou a varinha do Victor Krum. A varinha da Fleur Delacour, por exemplo, tinha como núcleo mágico um fio do cabelo da sua própria avó, que era uma veela, criatura mágica que tem a aparência de uma mulher belíssima, mas que quando irritada e furiosa se transforma em algo parecido como uma arpia com asas que cospe fogo. Varinhas com esse tipo de núcleo são muito temperamentais, porque vêm de seres conscientes, seres racionais. Quando Garrick Ollivander assumiu o negócio da sua família, ele estudou muito, né, enquanto aprendia a confeccionar varinhas, porque é uma área muito familiar, muito tradicional, um conhecimento que é passado de família em família. E então, quando ele assumiu, ele decidiu colocar em prática os seus anos de estudo e pesquisa, onde ele combinou apenas 3 núcleos, que ele chamava de os 3 grandes núcleos, que era o pelo de unicórnio, a pena de fênix e a fibra de coração de dragão, a 38 tipos de madeira. Existe certa diferença entre cada um desses 3 núcleos, e o Olivaras julga esses núcleos os melhores para se trabalhar. A combinação desses 3 núcleos com esses 38 tipos de madeira fazem as melhores varinhas, segundo ele. E a fama do Olivaras percorre o mundo. Bruxos e bruxas do mundo inteiro viajam para comprar varinhas dele. O pelo de unicórnio geralmente produz uma magia mais consistente, e são varinhas mais difíceis de recorrerem às artes das trevas. Varinhas com pelo de unicórnio também são mais fiéis do que todas as outras varinhas, e geralmente elas permanecem fortemente ligadas ao seu primeiro dono, independente se ele é um bruxo talentoso ou medíocre. A maior desvantagem das varinhas feitas com pelo da cauda de unicórnio é que elas não costumam produzir uma magia mais poderosa, ainda que isso possa ser compensado dependendo da madeira que a varinha for confeccionada. Elas também têm o mau hábito de serem propensas à melancolia, e se forem mal utilizadas, o pelo de unicórnio pode morrer, e aí ele precisaria ser substituído. Lembrando que isso que eu tô falando não é regra, é o que acontece com a maioria. Não quer dizer que uma varinha feita com pelo de unicórnio não vá trocar sua lealdade, não quer dizer isso, quer dizer que a maioria não troca. Já as varinhas feitas com fibra de coração de dragão têm a capacidade de lançar feitiços mais extravagantes. As varinhas com esse núcleo tendem a aprender mais rapidamente do que as outras, e elas mudam facilmente de lealdade, se relacionando de maneira muito mais forte com o seu dono atual, depois dela ser tirada do seu primeiro dono. E ao contrário das varinhas feitas com pelo de unicórnio, a varinha feita com fibra de coração de dragão tende a ser mais fáceis de recorrer a artes das trevas. Porém, elas não se inclinam pro lado das artes das trevas sozinha. Tudo depende do que o dono da varinha vai fazer, de como ele vai utilizar. Lembrem disso. Mas elas são mais fáceis de utilizar para esses meios. Dos 3 núcleos, a fibra de coração de dragão também é o mais propenso a acidentes. Segundo o próprio Olivaras, é um núcleo um tanto temperamental. Já o tipo mais raro de núcleo que o Olivaras trabalha é, sem dúvida, a pena de fênix. As varinhas com esse núcleo são capazes de realizar uma variedade muito maior de magia, mas elas são muito difíceis de serem conquistadas, uma vez que a criatura da qual vem a pena é uma criatura completamente livre, independente e que não se submete a ninguém
a não ser que ela queira. As varinhas de pena de fênix também demonstram mais iniciativa, às vezes até agindo por conta própria, o que faz com que alguns bruxos não gostem muito dessa ideia. É de conhecimento também que núcleos que vêm de criaturas, de seres racionais, como eu já disse, sejam temperamentais, como as varinhas com cabelo de vela ou com cabelo de curupira, que é uma criatura mágica brasileira. A varinha com núcleo de cabelo de curupira é notoriamente instável, mas o bruxo que domina essa varinha é poderoso. Não é somente os núcleos que vão definir as características de uma varinha. As madeiras também dizem muito sobre cada uma, e a combinação delas, enfim. Por exemplo, as varinhas feitas de acácia, que é uma madeira incomum, são um pouco complicadas. Elas se recusam a produzir magia para qualquer bruxo que não seja seu dono, além de guardar seus melhores efeitos para bruxos talentosos. Elas geralmente escolhem bruxos com sutileza e delicadeza. Não são adequadas para bruxos que possuem propensão às magias explosivas e extravagantes, como Simas Finnegan, por exemplo. Quando bem combinada com seu dono, a varinha de acácia se torna eficaz, embora muitas vezes ela seja subestimada devido à peculiaridade do seu temperamento. Já para as varinhas feitas de amieiro, que é uma madeira inflexível, o dono ideal, segundo Olivaras, não é teimoso ou obstinado, mas sim prestativo, atencioso e muito simpático. Enquanto a maioria das madeiras com qualidade para varinhas buscam um bruxo ou bruxa com características similares às suas, o amieiro é incomum porque busca exatamente o oposto na natureza de seu dono. Quando combinada adequadamente, a varinha de amieiro se torna magnífica e letal para seu dono. De todos os tipos de varinha, a que é feita de amieiro é o mais adequado para feitiços não verbais, e é daí que se origina a sua reputação de ser adequada a bruxos e bruxas mais talentosos. Já as varinhas feitas em macieira não existem em grande número. Elas são poderosas e mais adequadas a donos objetivos e de ideais elevados. Já que esse tipo de varinha não combina com artes das trevas, dizem que quem possui uma varinha de macieira terá vida longa. E segundo as observações do Olivaras, ele diz que seus clientes que possuem um charme pessoal próprio geralmente são escolhidos por essas varinhas, formando um par perfeito. É notado com frequência que os donos de varinha de macieira possuem a habilidade incomum de conversar com outros seres em suas línguas nativas, como Dylan Merwood, célebre autor de Serianos, um guia compreensível de sua linguagem e costumes. As varinhas feitas de freixo se apegam ao seu verdadeiro dono. Elas não devem ser passadas adiante ou presenteadas, porque se isso acontecer, ela vai perder o seu poder e habilidade. E essa tendência se torna extrema ainda mais se o núcleo for pelo de unicórnio. O dono ideal da varinha de freixo pode ser teimoso e certamente corajoso, mas nunca grosseiro ou arrogante. O álamo é uma madeira altamente valorizada por todos os fabricantes de varinhas, principalmente por sua semelhança com o marfim. Ela é uma madeira branca e tem um charme notável. O dono ideal de uma varinha de álamo geralmente é um duelista talentoso, ou pelo menos está destinado a se tornar um, porque as varinhas feitas com esse tipo de madeira são as que produzem a melhor magia combativa. Existia até um clube de duelos chamado A Lança Prateada, que só aceitava bruxos que tinham esse tipo de varinha. Os donos de uma varinha de álamo são geralmente obstinados, determinados e com maior probabilidade de serem atraídos para grandes missões e desafios, ou seja, é uma varinha para revolucionários. O dono ideal de uma varinha de faia será, se for jovem, mais sábio que os demais de sua idade, e se for adulto, rico em compreensão e experiência. Varinhas de faia são muito fracas se forem utilizadas por pessoas pobres de espírito ou intolerantes. Esse tipo de bruxa ou bruxo, tendo obtido uma varinha de faia, sem serem adequadamente combinados, geralmente voltam para as lojas para reclamar que suas varinhas não estão funcionando direito. Porém, quando combinada corretamente, a varinha de faia é capaz de uma sutileza e talento artístico raramente vistos em qualquer outra madeira com qualidade para varinhas. E é daí que vem sua brilhante reputação. Já o espinheiro negro é uma madeira muito incomum para a fabricação de varinhas, mas ainda assim é utilizada. E ela tem uma reputação merecida de ser mais adequada para guerreiros, tanto guerreiros da luz quanto das trevas. A maioria dos aurores possuem varinhas com esse tipo de madeira. E você também vai encontrar muitos prisioneiros em Azkaban com varinha de espinheiro negro. Uma característica curiosa do tronco do espinheiro negro é que ele possui espinhos e que esses espinhos produzem os seus frutos mais doces após as tempestades mais difíceis. E as varinhas de espinheiro negro parecem precisar passar por perigos ou dificuldades
com seus donos para se tornarem verdadeiramente unidas com eles. Por conta dessa característica peculiar, a varinha de espinheiro negro se tornará tão leal e fiel quanto se poderia desejar. Mais rara do que a varinha de nogueira comum, a varinha feita de nogueira preta busca um dono com bons instintos e visão poderosa. Nogueira preta é uma madeira muito bonita, mas difícil de dominar. Ela possui um truque conhecido até. É anormalmente sincronizada com os conflitos internos do seu dono, e ela perde o poder drasticamente quando ele está em algum tipo de negação ou autossabotagem. Ou seja, não é a varinha para quem tem síndrome do impostor. Se o seu dono não for capaz ou não quiser ser honesto consigo mesmo e com outros bruxos e bruxas, a varinha muitas vezes não funcionará adequadamente e ela deve ser passada para outro dono para recuperar sua antiga destreza e poder. Combinada com um dono sincero e autoconfiante, ela se torna uma das varinhas mais leais e impressionantes de todas, com um talento especial para todos os tipos de encantamentos. Segundo Olivaras, sempre que se encontra um bruxo ou bruxa que carrega uma varinha de cedro, é visto força de caráter e lealdade incomum. O pai dele, Gervase Ollivanders, dizia pra ele: você nunca conseguirá enganar alguém que carrega uma varinha de cedro. E realmente, a varinha de cedro encontrará seu par perfeito onde há perspicácia e percepção. Olivaras costumava dizer que nunca conheceu um dono de varinha de cedro que ele gostaria de enfrentar, especialmente se for feito mal àqueles que eles amam. O bruxo ou bruxa que é escolhido por uma varinha de cedro possui o potencial de ser um adversário assustador, o que muitas vezes é um choque para aqueles que os desafiaram sem pensar. Uma madeira com qualidade para varinhas muito rara é a cerejeira, que cria uma varinha de poder estranho, muito apreciada pelos estudantes bruxos da escola Mahou Tokoro, no Japão, onde aqueles que possuem uma varinha de cerejeira possuem um prestígio especial. O bruxo ou bruxa ocidental que for escolhido por uma varinha de cerejeira deve dissipar de sua mente qualquer ideia de que a árvore de flores rosas produz uma varinha meramente ornamental, pois a madeira de cerejeira geralmente produz uma varinha que possui poder verdadeiramente letal, qualquer que seja o núcleo dela. Mas, se combinada com fibra de coração de dragão, a varinha nunca deve ser portada por um bruxo sem autocontrole e força mental menos do que excepcionais. Já a castanheira é uma madeira muito curiosa e multifacetada. Varia muito em seu caráter dependendo do núcleo da varinha e acaba absorvendo muitos traços da pessoa que a porta. A varinha de castanheira geralmente escolhe aqueles que são domadores habilidosos de criaturas mágicas, aqueles que possuem grandes dons em herbologia e aqueles que são voadores natos. No entanto, quando combinada com fibra de coração de dragão, ela pode encontrar sua melhor combinação entre aqueles que gostam demais de luxo e são apegados a coisas materiais, e para obtê-las são menos escrupulosos do que deveriam ser. Por outro lado, 3 chefes sucessivos da Suprema Corte dos Bruxos possuíam varinhas de castanheira com pelo de unicórnio. Já essa combinação mostra uma certa predileção por aqueles preocupados com todos os tipos de justiça. Varinhas feitas de cipreste são associadas à nobreza. O grande fabricante de varinhas medieval, Garrett Ollivander, registrou que sempre se sentia honrado em combinar um bruxo ou bruxa com uma varinha de cipreste, pois sabia que estava conhecendo um indivíduo que teria uma morte heróica. Porém, nesses tempos mais pacíficos e menos sangrentos, um portador de uma varinha com essa madeira raramente precisa sacrificar sua vida, embora muitos deles morreriam se assim fosse necessário. As varinhas de cipreste encontram sua alma gêmea entre os corajosos, os ousados e os que se sacrificam. Aqueles que não têm medo de enfrentar a escuridão em sua própria natureza e na dos outros. Cornizo era uma das madeiras favoritas de Ollivanders, porque para ele, combinar uma varinha de cornizo com o seu dono ideal era sempre divertido. Varinhas de cornizo são peculiares e travessas. Elas possuem uma natureza lúdica e insistem em escolher donos que possam lhes proporcionar espaço para emoção e diversão. Porém, é um engano deduzir que as varinhas desse tipo de madeira não são capazes de produzir uma magia séria quando é necessário. Elas são conhecidas por executarem feitiços excelentes em condições difíceis e, quando combinadas com um bruxo ou bruxa adequadamente inteligente e engenhoso, são capazes de produzir encantamentos deslumbrantes. Um ponto fraco e curioso de muitas varinhas de cornizo é que elas se recusam a realizar feitiços não verbais, muitas vezes sendo barulhentas. Já o ébano, que é uma madeira com qualidade para varinhas muito escura
e com aparência e reputação impressionantes, é altamente adequada para todos os tipos de magia combativa e para transfiguração. Ébano fica mais contente nas mãos de quem tem coragem de ser ele mesmo. Altamente individualistas e confortáveis com o status de esquisitos, os donos de varinhas de ébano foram encontrados tanto entre as fileiras da Ordem da Fênix quanto entre os Comensais da Morte. Para Ollivanders, a combinação perfeita da varinha de ébano é com um bruxo ou bruxa que se apega firmemente às suas crenças, não importa qual seja a pressão externa, e não se deixa desviar facilmente de seu propósito. O sabugueiro é a madeira de varinha mais rara e mais difícil de dominar de todas. Tem uma fama de ser profundamente azarada e complicada. Possui uma magia poderosa, mas despreza ficar com qualquer dono que não seja superior a ela mesma. É preciso ser um bruxo ou bruxa notável para manter uma varinha de sabugueiro por qualquer período de tempo. A velha superstição, varinha de sabugueiro azar o ano inteiro, tem embasamento no medo coletivo por essa varinha. Mas na verdade essa superstição não tem fundamento, e aqueles tolos fabricantes de varinhas que se recusam a trabalhar com sabugueiro o fazem porque duvidam que serão capazes de trabalhar com uma madeira tão complexa. A verdade é que apenas uma pessoa altamente incomum encontrará seu par perfeito na varinha de sabugueiro, e nas raras ocasiões em que tal combinação ocorre, é quase certo que o bruxo ou bruxa em questão está marcado por um destino especial. Olivares notou em seus anos de estudo que os donos de varinhas de sabugueiro quase sempre sentem uma poderosa afinidade com aqueles que portam uma varinha de sorveira. A varinha das varinhas é feita com sabugueiro. Existe uma crença infundada que apenas bruxos de sangue puro podem produzir magia com varinhas de olmo. Porém, segundo Ollivanders, deve ter sido um boato iniciado por algum portador de varinha de olmo que queria provar sua pureza de sangue, porque aconteceram várias combinações perfeitas de varinhas de olmo com nascidos trouxas que ele presenciou. A verdade é que as varinhas feitas de olmo preferem bruxos com presença, destreza mágica e uma certa dignidade nata. Na experiência de Olivares, olmo era a madeira que produzia menos acidentes, menos erros tolos e os encantamentos e feitiços mais elegantes. São varinhas sofisticadas, capazes de fazer magias altamente avançadas na mão certa, o que as tornam muito desejáveis para aqueles que defendem a supremacia puro sangue. Uma varinha para bons e maus momentos, a varinha de carvalho inglês é uma amiga tão leal quanto um bruxo ou bruxa que a conquista. Varinhas de carvalho inglês exigem parceiros com força, coragem e fidelidade. O que muitos não sabem é que os donos dessa varinha possuem uma intuição poderosa e muitas vezes uma afinidade e fidelidade com a magia do mundo natural, como trabalhar com criaturas e plantas mágicas. O carvalho é chamado de rei da floresta desde o solstício de inverno até o solstício de verão, e sua madeira só deve ser colhida durante esse período. Já o azevinho se torna rei no dia em que o carvalho inglês começa a diminuir, então o azevinho deve ser colhido nesse período. Essa divisão entre carvalho inglês e azevinho foi o que originou o ditado: quando a varinha dele é de carvalho e a dela de azevinho, quando se casarem, ela o deixará louquinho. Diz-se que a varinha de Merlin, o maior bruxo de todos os tempos, era de carvalho inglês, embora seu túmulo nunca tenha sido encontrado, portanto, não há como provar se isso é verdade ou não. Gerbold Ollivanders, avô de Garrick Ollivanders e famoso artesão de varinhas também, se referiu às varinhas de abeto como a varinha do sobrevivente, pois ele vendeu varinhas de abeto para 3 bruxos que posteriormente passaram ilesos por perigos mortais. Essa madeira proveniente das árvores mais resistentes realmente produz varinhas que exigem resiliência e verdadeira força de vontade de seus donos, e não funcionam bem nas mãos dos indecisos e fracos de espírito. Varinhas de abeto são particularmente adequadas para transfiguração e favorecem donos de comportamento focado, obstinado e ocasionalmente intimidador. O famoso fabricante de varinhas Mikhail Gregorovich anotou que o piuriteiro produz uma varinha estranha e contraditória, tão cheia de paradoxos quanto a árvore da qual ele veio, cujas folhas e flores curam, mas os galhos cortados cheiram a morte. Olivares concordou com essa afirmação, dizendo que as varinhas de piuriteiro são complexas e intrigantes em sua natureza, assim como os donos que a escolhem. A varinha do Draco, por exemplo, era feita de piuriteiro. Varinhas de piuriteiro podem ser particularmente adequadas para magia de cura, mas também podem conjurar maldições e geralmente se sentem mais confortáveis com bruxos ou bruxas que estejam passando por conflitos e confusão interna, por períodos turbulentos. Varinhas de piuriteiro não são fáceis de dominar e só devem ser combinadas com bruxos de talento comprovado, ou as consequências podem ser perigosas, pois seus feitiços, quando mal manuseados, podem sair pela culatra.
idolatra. A varinha de aveleira geralmente reflete o estado emocional de seu dono ou dona e funciona melhor para alguém que pode controlar seus próprios sentimentos. Outros bruxos devem ter muito cuidado ao manusearem uma varinha de aveleira se seu dono recentemente perdeu a paciência ou sofreu uma séria decepção, pois a varinha absorve tal energia e descarregará de forma imprevisível. Os aspectos positivos de uma varinha de aveleira compensam esses pequenos empecilhos, pois nas mãos certas ela é capaz de realizar magia extraordinária e é tão devota ao seu dono que muitas vezes ela murcha no final da vida dele ou dela. Ou seja, ela expele toda a sua magia e se recusa a praticar algum feitiço novamente, muitas vezes necessitando a extração de seu núcleo se a varinha ainda for necessária. Porém, se o núcleo for pelo de unicórnio, então não há herança. A varinha quase certamente morre. Varinhas de aveleira também possuem a capacidade única de detectar água subterrânea e emitirão nuvens de fumaça prateadas em forma de lágrimas se passarem por fontes e poços escondidos. Doideira, né? Um dos tipos mais raros de madeira entre todas as varinhas, azevinho é tradicionalmente considerado protetor e funciona melhor para aqueles que precisam de ajuda para superar a tendência à raiva e à impetuosidade. Ao mesmo tempo, as varinhas de azevinho geralmente escolhem donos que estão envolvidos em alguma busca perigosa e muitas vezes espiritual. Azevinho é uma das madeiras que varia dramaticamente em desempenho dependendo do núcleo da varinha. É uma madeira notoriamente difícil de combinar com pena de fênix, já que a volatilidade do azevinho estranhamente conflita com o distanciamento da fênix. No caso incomum e raro de tal combinação encontrar seu dono, nada nem ninguém jamais deve ficar em seu caminho. E senhoras e senhores, essa é exatamente a madeira da varinha do Harry, não só a madeira como o núcleo, que é pena de fênix. A varinha do próprio Garrick Olivaras era feita de carpino, e ele afirma modestamente que carpino seleciona como companheiro de vida um bruxo ou bruxa talentosos, que possui apenas uma paixão na vida, única e pura, que alguns podem ver como uma obsessão que quase sempre será concretizada. As varinhas de carpino se adaptam mais rapidamente do que qualquer outra ao estilo de magia de seu dono. E elas se tornam tão fiéis, tão personalizadas aos seus donos que qualquer outro bruxo que tentar utilizar vai ter dificuldade com feitiços mais simples. As varinhas de carpino também absorvem o código de honra de seu dono, seja ele qual for, e se recusam a realizar atos que não correspondam aos princípios de seu dono ou dona, sejam atos bons quanto ruins. Varinhas de carpino são particularmente finas e sencientes. Já as varinhas feitas de Lariço, que é o marido da Larissa, sacanagem, são fortes e duráveis. A madeira de Lariço é há muito tempo valorizada como uma madeira atraente e poderosa para varinhas, além de possuir a reputação de instigar coragem e confiança em seu dono. Porém, varinhas de Lariço, apesar de serem tão procuradas, são, no entanto, difíceis de agradar no que diz respeito aos seus donos ideais e também são bem complicadas de manusear. Segundo Olivaras, Lariço cria varinhas com talentos ocultos e efeitos inesperados, o que talvez descreva o bruxo ou bruxa que ela tenha escolhido. Muitas vezes o bruxo pode até não ter descoberto toda a extensão de seus talentos, porém, quando é escolhido por uma varinha de Lariço, eles formarão uma combinação excepcional e talentosa. É dito que a varinha feita de loureiro é incapaz de realizar um ato desonroso. Embora na busca pela glória, que é um objetivo comum para aqueles mais adequados a essa varinha, há muitas varinhas de loureiro que realizaram magias poderosas e extremamente letais. As varinhas de loureiro são consideradas instáveis, mas isso é injusto. A verdade é que a varinha de loureiro parece ser incapaz de tolerar a preguiça do seu dono, e é nessas condições que ela acaba sendo conquistada com mais facilidade por outro bruxo ou bruxa. Caso contrário, ela vai ser fiel ao seu primeiro dono para sempre. E a varinha de loureiro possui uma característica bem incomum. Ela lança um raio espontâneo se outro bruxo tentar roubá-la. Muito legal. Já as varinhas de bordo escolhem bruxos mais propensos a viajar, a explorar a natureza. São varinhas que não gostam de ficar em casa. Se o bruxo ou bruxa que tem uma varinha feita com essa madeira permanecer muito tempo em casa, não buscar por aventuras, não explorar, a varinha tende a realizar uma magia sem brilho, sem vida, porque é uma varinha que instiga mudança, que instiga novos desafios. É uma madeira muito bonita e cobiçada. E as varinhas feitas com essa madeira são as mais caras já registradas na história. Então, possuir esse tipo de varinha sempre foi uma marca de status. Existe uma superstição que é a varinha que grandes empreendedores possuem. Já varinhas feitas de pereira, a árvore que dá o fruto
pera, possui um tom dourado e produz varinhas de esplêndidos poderes mágicos. Elas se dão melhor nas mãos mais calorosas, das pessoas mais generosas e dos sábios. Os donos de varinhas feitas com madeira de pereira normalmente são respeitados e populares. Segundo Olivaras, ele não conhece nenhum caso de um bruxo que portava uma varinha de pereira e fosse um bruxo ou bruxa das trevas. Também está entre as varinhas mais resistentes que existem. Mesmo após muitos e muitos anos de uso, elas ainda ficam com uma aparência como se estivesse nova em folha. Já as varinhas feitas de pinho escolhem sempre um dono individualista, independente, que pode até ser visto como solitário, intrigante e talvez misterioso. Essas varinhas também gostam de ser utilizadas de forma criativa, e ao contrário das outras, elas se adaptam sem protesto a novos métodos de feitiços. Muitos artesãos afirmam que as varinhas feitas de pinho têm uma certa capacidade de identificar bruxos que vão viver mais tempo, que vão ter uma vida longa, e acabam funcionando melhor para esses bruxos, o que foi confirmado pelo próprio Ollivander, já que ele nunca conheceu um dono de varinha de pinho que tenha morrido jovem. Essa varinha também é uma das mais sensíveis a feitiços não verbais. Gerbold Ollivander tinha uma máxima em relação às varinhas feitas de chopo: se você busca integridade, procure primeiro entre as varinhas de chopo. As varinhas de chopo são muito confiáveis. Elas têm consistência, força e poder uniforme, e sempre ficam mais felizes ao serem combinadas com bruxos e bruxas de visão moral clara. Existe até uma piada antiga entre os fabricantes de varinhas que a varinha feita de chopo não escolhe políticos, mas não é de toda verdade, já que um dos mais talentosos ministros da magia possuíam varinhas de chopo, fabricadas pela família Olivaras, como Eldritch Diggory e Evangeline Orpington. Eldritch Diggory foi aquele ministro que é ancestral do Cedrico Diggory, que tentou tirar os Dementadores de Azkaban, mas acabou morrendo e não conseguiu fazer isso muitos anos atrás, e ele até aparece no jogo Hogwarts Legacy. Muitas vezes, bruxos mais ignorantes dizem que uma varinha de carvalho vermelho é um sinal infalível do temperamento explosivo de seu dono. Porém, na realidade, o bruxo escolhido por uma varinha de carvalho vermelho possui reflexos incomumente rápidos, fazendo dela uma varinha perfeita para duelos. Menos comum do que a varinha de carvalho inglês, o dono ideal para a varinha de carvalho vermelho é alguém de toque leve, perspicácia e adaptabilidade altas. Geralmente criam feitiços distintos e característicos, e alguém bom, favorável para se ter ao seu lado durante uma briga. E segundo Ollivanders, as varinhas de carvalho vermelho estão entre as mais bonitas. Sequoias com qualidade para se fazer varinhas são raras, mas há uma demanda grande por varinhas com essa madeira. Isso por conta da sua reputação de trazer boa sorte ao seu dono. Porém, isso é um boato infundado. Na realidade, é o contrário. As varinhas de sequoia que são fortemente atraídas por bruxos e bruxas que já possuem uma sorte grande na vida. Bruxos que fazem escolhas certas e conseguem tirar vantagem de uma catástrofe. A combinação da varinha de sequoia com um bruxo com esse tipo de sorte é sempre muito intrigante. E geralmente, Ollivander esperava ouvir histórias de façanhas emocionantes sempre que algum sortudo comprava uma varinha de sequoia com ele. A madeira de sorveira sempre foi muito estimada na fabricação de varinhas porque ela tem a reputação de ser mais protetora do que qualquer outra. É comumente afirmado que nenhum bruxo ou bruxa das trevas foi escolhido por uma varinha de sorveira, e o próprio Ollivanders não se lembra de nenhum caso de alguma varinha de sorveira vendida por ele que tenha feito algum mal pro mundo. As varinhas de sorveira ficam mais à vontade entre os mais lúcidos e nobres, aqueles de coração puro. Porém, essas virtudes nobres da varinha não devem enganar ninguém, afinal ela é como qualquer outra varinha, portanto é capaz de vencer outras em duelos e azará-los se necessário. A madeira lima prata é uma madeira com qualidade para varinhas incomum e altamente atraente. Ela era muito popular no século XIX e a demanda era muito alta. Isso fez com que fabricantes de varinhas inescrupulosos tingissem madeiras de qualidade inferior em um esforço para enganar os seus compradores, fazendo-os acreditar que haviam comprado varinhas de lima prata autênticas. Mas a demanda não era alta somente pela aparência da lima prata. Ela também tinha a reputação de exercer um melhor desempenho para videntes e aqueles versados em legilimência, áreas bastante misteriosas, difíceis e poderosas da magia, o que dava um certo status para quem possuísse uma varinha de lima prata. Quando as vendas de varinha de lima prata estavam em seu auge, o fabricante de varinhas Arturo Cephalopoulos disse que a ligação entre as varinhas de lima prata com videntes era uma falsidade divulgada por comerciantes como Gerbold Ollivander, que compraram muita lima prata para o seu estoque e agora queriam vendê-los logo. Porém, Cephalopoulos era um fabricante de varinhas desleixado e ignorante. E
sem surpresas, acabou falindo alguns anos depois. O abeto vermelho é um tipo de madeira classificado como difícil de se trabalhar por artesãos não tão qualificados. Realmente é preciso uma habilidade especial para se trabalhar com abeto vermelho. E essa madeira produzem varinhas que não combinam com naturezas cautelosas ou nervosas e se tornam perigosas em mãos desajeitadas. A varinha de abeto vermelho requer pulso firme. Muitas vezes elas parecem ter suas próprias vontades e ideias sobre o feitiço ou encantamento que vai ser conjurado. Porém, quando o abeto vermelho encontra seu dono ideal, que segundo Ollivanders seria um bruxo ousado e com um bom senso de humor, ela torna-se intensamente leal e capaz de produzir feitiços particularmente extravagantes e dramáticos. Já o sicômoro produz varinhas para aventuras, ávido por novas experiências e perde o brilho se estiver envolvido em atividades mundanas. Elas podem entrar em combustão se estiverem entediadas. E essa peculiaridade das varinhas feitas de sicômoro acabam tornando-se mais evidentes quando bruxos que possuem elas chegam à meia-idade e eles acabam presenciando suas varinhas explodindo em suas mãos ao tentarem executar feitiços simples, como por exemplo invocar seus chinelos. O dono ideal de uma varinha de sicômoro é curioso e aventureiro. E quando combinados, essa varinha demonstra uma grande capacidade de aprender e se adaptar, que lhe confere um lugar entre as madeiras com qualidade para varinhas mais valiosas do mundo. Os druidas consideravam qualquer planta com caule lenhoso como uma árvore, e a videira produz varinhas de natureza tão especial que fabricantes de varinhas como Ollivanders decidiram continuar a produzi-las e manter a tradição dos druidas viva. As varinhas de videira estão entre as mais incomuns, e a maioria de seus donos, segundo as observações de Ollivanders, são bruxos e bruxas que buscam um propósito maior, que possuem uma visão além do comum e normalmente surpreende aqueles que pensam que os conhecem bem, além de, geralmente, serem bruxos de personalidade misteriosa. Fontes confiáveis afirmam que varinhas de videira podem emitir efeitos mágicos com a simples entrada de um dono adequado na mesma sala em que elas estão. E Ollivanders afirmou ter presenciado esse fenômeno 2 vezes em sua loja. Olha que legal. Nogueira acabam escolhendo na maioria das vezes bruxos mais inteligentes. Mas assim, bruxos altamente inteligentes. De 9 a cada 10 casos, uma varinha de Nogueira escolhe um bruxo desse tipo. Elas são frequentemente vistas sendo carregadas nas mãos de inovadores, inventores. São varinhas de madeira bonita, com versatilidade e adaptabilidade incomuns. Embora a varinha de Nogueira seja difícil de se dominar, se subjugada, ela irá realizar qualquer tarefa que seu dono desejar, desde que o bruxo ou bruxa tenha habilidade, e isso a torna uma verdadeira arma letal na mão de bruxos e bruxas sem muita consciência. Já as varinhas de salgueiro possuem um poder incomum de cura, e o próprio Ollivanders notou que geralmente o portador de uma varinha de salgueiro possui alguma insegurança injustificada, por mais que tente escondê-la. Enquanto muitos bruxos e bruxas confiantes insistam em testar varinhas de salgueiro por conta de sua beleza e reputação de ser boa em magia avançada e feitiços não verbais, as varinhas de salgueiro constantemente selecionam aqueles com maior potencial, em vez daqueles que sentem que tem pouco a aprender. Ollivanders diz que sempre houve um provérbio em sua família que dizia que quem viajar mais longe irá mais rápido com o salgueiro. E por último, chegamos ao final. Nossa, quanta madeira. O teixo. As varinhas de teixo também estão entre as mais raras e suas combinações ideais são igualmente incomuns. A varinha de teixo tem a reputação de dar a seu dono ou dona o poder de vida e da morte, o que pode, claro, ser dito de todas as varinhas, mas mesmo assim, varinhas de teixo se sobressaem por terem a reputação particularmente sombria e temível nas esferas de duelos e maldições. Porém, não é verdade que aqueles que carregam varinha de teixo são mais propensos a sentirem atração pelas artes das trevas. O bruxo ou bruxa mais adequado para uma varinha de teixo pode igualmente se provar como um protetor feroz para os outros, como também pode se tornar um bruxo das trevas. Varinhas feitas de teixo foram encontradas nas mãos de heróis com tanta frequência quanto nas de vilões. Geralmente, nos túmulos onde o bruxo ou bruxa foi enterrado com sua varinha de teixo, ela brota em uma árvore para guardar o túmulo do dono para protegê-lo. Em suma, o que se sabe é que a varinha de teixo nunca escolherá um dono medíocre ou tímido. E senhoras e senhores, a varinha de Voldemort era feita nada menos do que a madeira de teixo. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado deste longo episódio sobre varinhas, sobre suas madeiras, sobre o que cada madeira pode dizer sobre uma varinha, sobre o que cada núcleo pode dizer sobre uma varinha. É claro que isso não são regras fixas, são características observadas ao longo de muito estudo por conta dos artesãos, por conta dos
varinologistas, né? Então as coisas podem variar, nada é uma regra lapidada ali na pedra que vai acontecer porque algum bruxo tem alguma varinha desse tipo. No ramo da magia, tudo pode ser muito instável e tudo pode ser muito misterioso. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, pô, por favor, deixa seu like. Eu levei 2 dias pra gravar esse vídeo. Eu comecei ele ontem, parei e continuei hoje, porque ele é muito grande. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.